como lhe digo, são pedidos muitos sacrifícios aos portugueses. Esses sacrifícios estão previstos no memorando da Troika, mas quando os sacrifícios são anunciados ou são pedidos mais sacrifícios que vão para além desse memorando da Troika, naturalmente que a minha responsabilidade é, em primeiro lugar, esclarecer-me para que depois possa ter uma posição política. E sai daqui mais esclarecido. Na quarta-feira há um debate quinzenal na Assembleia da República, onde, naturalmente, em termos de debate público, muitas das questões, com certeza, serão esclarecidas. Peço desculpa que não consigo. Peço desculpa. Minha senhora, eu não vou fazer nenhuma declaração sobre esse assunto aqui na residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro. Um agravamento da situação internacional, da conjuntura internacional, do plano financeiro... Um jornalista a questionar sobre um agravamento, a declarações de António José Seguro sobre um agravamento da situação. Das declarações de Pedro Passos Coelho sobre o agravamento da situação do país, das condições internacionais do país, se havia necessidade de um Aquilo que eu posso dizer é que não encontro nenhuma razão para que o Governo deixe de cumprir e deixe de executar o memorando assinado em maio. E está a cumprir essa questão que eu queria colocar? Vamos ter a oportunidade. Vamos ter a oportunidade. Que obteve, há desvios em relação às metas estabelecidas ou saiu daqui tranquilo com esse cumprimento do que está estabelecido? Como calcula, não vou desvendar nenhum assunto, não vou desvendar em detalhe, como calcula, nenhum assunto que tenha tratado com o Sr. Primeiro-Ministro. Penso o essencial que a das razão declarações de António José Seguro, secretário-geral do PS, numa reunião que teve pouco mais de 2 horas com o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho. António Rebelo de Sousa, pedindo-vos desculpa por esta interrupção, mas as notícias de facto não escolhem a hora certa. António Rebelo de Sousa, um comentário sobre estas declarações. Bem, eu devo confessar que este gesto da parte do António José Seguro só mostra que temos, de facto, um excelente líder da oposição democrática e que ele é responsável, é uma pessoa sensata e, quanto a mim, procedeu muitíssimo bem, ao contrário do que alguns gostariam, porque há quem veja na oposição e quem goste de ter na oposição o líder populista, trauliteiro, que só diz mal e que, enfim, nunca está de acordo com o governo e que pensa que dessa maneira que se deve estar na política, pensa só em conseguir conquistar votos. Não foi o caso, não tem sido o caso do António José Seguro. É uma atitude altamente responsável, mostra que ele tem vontade de dialogar, de se esclarecer junto do governo, antes de tomar qualquer posição em relação às medidas que estão a ser adotadas pelo Executivo. E nem sempre isso aconteceu ao longo da nossa história recente, nem sempre os partidos da oposição tiveram líderes que procederam dessa maneira, que tiveram como primeira preocupação tentar falar com o Governo para saber quais as suas razões. E note-se, a iniciativa não partiu, tanto quanto eu compreendi, não partiu do Governo. Eu até acho que a iniciativa devia ter partido do Governo, não é? Porque o Governo devia ser o principal interessado em criar consensos, como há bocado eu referi, e estabelecer pontos com a oposição democrática. Não partiu da própria oposição democrática, que em vez de procurar capitalizar o descontentamento ou a insatisfação de uma parte da população, não, correndo o risco de ser mal interpretada e até de ser apelidada de conciliadora com o Governo e com as medidas que estão a ser adotadas, não, preferiu ser ela a assumir a responsabilidade de estabelecer o diálogo. Eu acho que foi uma atitude muito corajosa e muito digna da parte do António José Seguro e que só me permite ter um certo orgulho em que a esquerda democrática tenha um líder com as qualidades dele. José Poças Esteves, algum comentário sobre esta declaração? Eu, de uma forma geral, concordo com aquilo que o António disse. Eu iria talvez um pouco mais longe tentando adivinhar o que é que o líder da oposição terá discutido com o Primeiro-Ministro e pelas poucas palavras, acho que de facto teve muito bem o António José Seguro nesta intervenção que fez. Pelas poucas palavras, eu acho que eles devem ter discutido um pouco aqueles sinais que nós temos estado aqui a falar e por onde é que os sinais estão a cair. Vem o orçamento de 2012, o que é que o Governo pensa fazer, nomeadamente sobre questões fundamentais como é a Europa, o que é que se passa na Europa. E pelas palavras que o António José Seguro referiu, eu acho que uma das perguntas perguntou ao Primeiro-Ministro o que é que você acha
que a Europa vai fazer. E até podia haver uma convergência, vai ser absolutamente era desejável que houvesse uma convergência de posições entre o Partido Socialista e os partidos do Governo sobre a questão europeia. E que quer a oposição democrática, quer os partidos do Governo defendessem as mesmas posições em relação ao federalismo fiscal, em relação aos eurobonds, em relação ao reforço do orçamento comunitário, em relação ao reforço dos fundos estruturais, em relação à necessidade de haver coordenação em termos de política económica e financeira. Era bom que houvesse uma posição essas é que são as soluções verdadeiramente estruturais. Exatamente. Nós estamos a fazer o nosso papel pelo lado da austeridade, mas mesmo que consigamos fazê-lo e estamos a fazê-lo bem, faltaria depois o problema a resolver a questão da Europa. Eu acho que a questão que foi discutida deve ter sido exatamente o que é que está a passar na Europa, para onde é que os líderes da Europa estão a encaminhar-se em termos de decisão. Porque será para um desencontro ou será para a nível do encontro? Eu acho que esta deve ter sido a grande questão, porque determina todas as políticas futuras, quer do Governo, quer da oposição. E esta é a grande questão, de facto. E não um ponto que eu gostava de introduzir na nossa já escasso tempo de agenda, que tem que ver com a diplomacia económica. António Rebelo de Sousa, Jorge Braga de Macedo e um conjunto de outros economistas, e não só entregaram um documento estratégico para o Primeiro-Ministro. Como é que vê o enquadramento e qual é que será o enquadramento desejável naquilo que é uma matéria cada vez mais importante, que é vender, entre aspas, Portugal, a imagem de Portugal, as empresas portuguesas, os produtos portugueses fora de portas? Há aqui uma questão de fundo para a qual eu quero chamar a atenção, enfim, de todos aqueles que têm interesse nesta matéria, que é a seguinte: tem-se confundido a internacionalização da economia portuguesa, quando se fala em internacionalização, com aquilo que eu considero a concepção soft de internacionalização, que é a aposta nas exportações. Portanto, quando se fala em internacionalização, é conseguir pespegar aos alemães, aos espanhóis, aos franceses, produtos portugueses. E, se possível, também, enfim, a outros mercados. E confunde-se, portanto, a internacionalização com as exportações, com a venda dos nossos produtos e dos nossos serviços ao exterior. Ora, esta é uma visão que não corresponde àquilo que deveria ser um conceito hard de internacionalização mais profundo. Porque no conceito hard mais profundo de internacionalização, a internacionalização também deve abarcar outro aspecto muito importante, que é o investimento lá fora. Quer dizer, as empresas internacionalizadas criando raízes lá fora e elas próprias passando a estar em setores nucleares no exterior, em mercados externos. Ora, essa internacionalização também é importante e é preciso criar estruturas de apoio a essa internacionalização, mecanismos de financiamento dessa internacionalização, financiar as empresas portuguesas, não só aquelas que querem exportar, mas aquelas que querem investir no exterior e querem ter presença nos mercados externos. Ora, isso não tem sido feito de uma forma eficaz. E o que é que falta, professor? Falta dar os meios financeiros necessários a instituições financeiras vocacionadas para a internacionalização que possam apoiar esse esforço no exterior. Mas, enfim, eu penso que isso poderá vir a acontecer e tanto quando eu sei, não é, do documento que foi aprovado, até se aponta no sentido de reforçar algumas dessas instituições, designadamente o papel da SOFID, que eu estou sempre a defender. Fica bem, não é? Como presidente. Como presidente estou sempre a defender, mas de uma forma desinteressada, pessoalmente desinteressada, enfim, tendo como objetivo fundamental satisfazer o interesse nacional e se isso acontecer, já é um passo positivo, Depois já há outras questões, eu quero chamar a atenção para o facto que fala-se muito no ICEP e na fusão do ICEP com o IAPMEI. É preciso ter uma certa cautela com as fusões, porque com este tipo de fusões em relação a entidades que têm já uma grande dimensão, porque depois, às vezes, demora-se muito tempo a digerir essas fusões. Mesmo a fusão que houve no ICEP entre a Agência Portuguesa de Investimentos e o ICEP, o antigo ICEP, demorou tempo a ser digerida. E em certas circunstâncias, como já disse anteriormente, é quase preferível extinguir instituições e aproveitar o que há de bom nessas instituições e integrá-las em instituições já existentes do que estar propriamente a proceder a essa fusão. Mas, enfim, logo veremos os resultados daquilo que são as medidas propostas agora neste relatório. José Poços Esteves. Eu concordo com o que o António referiu. Acho que a internacional não pode ser só vender produtos. Internacional significa procurar novos parceiros e integrar redes internacionais. O mundo hoje, a globalização significa que não há fronteiras, as fronteiras estão abertas, as economias organizam-se por setores e os setores estão distribuídos
por diferentes zonas económicas. Nós temos que aprender isto e temos que situar-nos dentro deste novo quadro. E, portanto, internacionalizar não é só vender produtos, é posicionar-nos nessas novas redes que estão em formação, levarmos os nossos ativos, que também os temos, são novos, não temos apostado neles, o mar, por exemplo, o turismo, são claramente setores que estão em franco crescimento que nós podemos usar e internacionalizando-nos, pertencendo a essas redes, indo para fora e conseguir parceiros e muitas vezes ir buscar o próprio capital que nós não temos, oferecendo os nossos ativos, mas numa lógica de parceria e, portanto, usando a globalização, que não é mais do que uma nebulosa de diferentes redes. Temos é que nos saber posicionar nesse aspecto. Portanto, não é vender produtos, é posicionamento estratégico, é novas redes que estão setoriais, fundamentalmente, que estão em formação no quadro global. Isso é que é a internacionalização da economia portuguesa. José Poças Esteves, António Rebelo de Sousa, é sempre um prazer contar com o vosso comentário neste Closing Bell. Desejo o resto de uma boa semana. Se me permite só aqui queremos já agora elogiar o papel de que o Rui Pedro tem tido sempre, desde a primeira hora, e que tem sido um ótimo profissional, um excelente profissional. Temos muita pena não continuar a trabalhar neste programa com ele, mas ele, nesta hora de despedida, não é? Ou de semi-despedida, digamos assim, merece uma palavra de elogio da nossa parte. Não despedida totalmente, porque a grelha muda a partir de segunda-feira e estará aqui o Ruben Bicho, um excelente jornalista também, mas estarei noutro horário e, obviamente, uma coisa é certa, hoje sei bastante mais com a vossa presença e ao longo dos vossos sempre lúcidos comentários. Obrigado também pelas palavras, desejo-vos o resto de uma boa semana, agora com mais tempo para vos ver, certamente. Boa noite. José Poças Esteves, António Rebelo de Sousa, uma boa semana até de hoje, 8 dias. O Closing Bell regressa amanhã, pontualmente às 21 horas. Aproveita esta noite.